internacional. Então, Biazita, queria começar falando com você sobre o peso que tem esse mandado de prisão que foi emitido pelo Tribunal de Haia para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A gente sabe que, de fato, o tribunal não tem força para prender, mas simbolicamente é importante, não? Tem? Mas eu vou até comentar que quando ninguém estava esperando sair o mandato ontem. E aí tem a coincidência que o mandato saiu 3 dias depois da declaração dos líderes do G20, que fez uma fala bem contundente contra o que acontece em Gaza. Eu dei um berro em sala de aula, estava dando aula, eu recebi uma mensagem, falou, saiu o mandato. Aí eu tenho visto muitas análises tentando esvaziar o TPI, né? Quando um país se torna signatário do TPI, né, de um tratado como esse, ele incorpora essa legislação, né, o Estatuto de Roma, a sua legislação. Ele faz essa incorporação. Então, por exemplo, a gente encontra o TPI na nossa Constituição, né? A legislação dos acordos que a gente tem. Então, a gente assume a responsabilidade também sobre aquele tratado. Então, por mais que eles não tenham força de prender, porque eles não vão atrás para prender, os países em si fazem um processo de prisão. E aí, esse processo de prisão é que está preocupando, na verdade, Israel, porque, assim, uma coisa é o Putin com o processo dele, que não é tão grave contra o do Netanyahu. O Netanyahu é de um nível de gravidade altíssimo. Eles só não fizeram o mandado de prisão por genocídio porque eles estavam com falta ainda de materialidade até mais de 2004. Agora já tem materialidade para isso, pelo que está acontecendo no norte em Gaza. Então os países eles têm essa autonomia para promover essa prisão. E aí ele é mandado para a Haia e vai ser julgado em Haia. E o que a gente viu ontem é que vários países demonstraram sim que, olha, se pisar aqui, vamos prender. A gente teve a Holanda, a Irlanda, a própria França fez uma fala dizendo que vai respeitar o TPI, porque a França não podia dizer que não iria, porque ela tem uma questão com Putin. Então, há uma limitação do ir e vir do Netanyahu. Isso é muito importante. Ele não pode, por exemplo, na União Europeia. Ele não pode falar na União Europeia, no Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu é signatário do TPI. Então, assim, existe uma limitação, ele pode sim ser preso, dependendo de onde ele for pisar, e além disso, há um reconhecimento internacional que Israel comete um crime. Porque até ontem, o que a gente mais ouvia, principalmente na mídia corporativa e das pessoas que são pró-Estado de Israel, né, de que não era tão grave assim, que na verdade estava se prendendo terroristas, os números eram superfaturados, mas não. A partir do momento que sai o mandado de prisão do TPI, está se reconhecendo internacionalmente que há um crime ocorrendo em Gaza. E esse crime é um crime contra a humanidade, no caso, e um crime de guerra. E os agentes desse crime são o Netanyahu. E aí esse mandado ele deixa bem claro a morte pela fome. Né? Quando ele fala da morte pela fome, ele já dá um apontamento para o crime de genocídio por fome. Então ele fala que deliberadamente Israel optou por matar civis, destruir estruturas civis e optou por impedir o acesso a combustível, água e comida, fazendo com que crianças morressem. Então, é bem pesado esse mandato. Eles sentiram bastante. Existe já uma má vontade internacional com o Netanyahu, isso é importante a gente dizer. Então, assim, aquela dúvida que existe com o Putin não existe com o Netanyahu. Então, é uma situação onde ele é um fugitivo internacional nesse momento. Sim. O Netanyahu ele é um fugitivo internacional. Então, ele está numa situação onde não tem como ele dizer que... Não tem como ninguém falar não há crime. Israel não comete crime. Israel comete crime. E esse mandato é interessante também porque a gente viu muita gente sendo processada no Brasil por dizer que o Estado de Israel estava cometendo crimes contra a humanidade, crimes de guerra. E a partir do momento que há um mandado de prisão no TPI contra o líder máximo do país, significa sim, há um crime e vocês vão ter que responder judicialmente. Porque a partir do momento que se ele for capturado, né, se acontecer isso, se ele pisar sem querer em um país, uma pane no avião para os Estados Unidos e precisar parar na Irlanda, por exemplo. Tô brincando, gente, mas né, os lugares que poderiam ser presos, Holanda, que avisou que prenderia, ele iria responder ao julgamento em Haia e seria preso. Em relação a essa prisão, né, desconhecimento um pouco. Por exemplo, ele para ali na Irlanda, na Holanda, ele é preso pela polícia do país e ele é levado ao tribunal de Haia, é isso? Isso, exatamente isso. Ele é preso pela polícia do país, porque como é signatário, a polícia tem essa autoridade, é um mandato internacional, então tem essa possibilidade, e aí ele é extraditado para a Haia para passar pelo julgamento. E tem uma coisa que é muito interessante, que a gente vê como o mundo mudou quando a gente fala de multipolaridade. Há 10 anos atrás, nunca um líder ocidental teria um mandado de prisão expedido por Haia. Nunca.
porque a gente sabe que é um tribunal que constantemente fazia isso contra o leste europeu, África, também o mundo árabe. Mas o Netanyahu, apesar de a gente estar falando de Oriente Médio, ele é um ocidente ali no Oriente Médio. Então, na verdade, você está dizendo assim, olha, um líder ocidental cometeu um crime de guerra e cometeu um crime contra a humanidade. E aqueles que estão auxiliando o Netanyahu também têm que ficar de olho, porque quem auxilia esses crimes também é passível de punição. Inclusive o Biden, depois que deixar a presidência dos Estados Unidos. Nada impede de alguém oferecer denúncia contra o Biden por cumplicidade em genocídio, cumplicidade, né, em crimes de guerra e crime contra a humanidade, e o TPI compreender que sim, houve cumplicidade, porque foi que forneceu as armas e o dinheiro para Israel cometer os crimes. Perfeito. Queria te ouvir também em relação à Rússia e Ucrânia, porque isso, houve um ataque ali na Ucrânia, se falou sobre mísseis intercontinentais, próprio Vladimir Putin disse que não se tratava de um míssil intercontinental, era de médio alcance, não desse grande alcance, e existia uma preocupação em relação a esses mísseis intercontinentais, porque ele poderia levar ogivas nucleares, mas enfim, tanto parece que a OTAN quanto os Estados Unidos, eles admitiram que se tratava, como Putin disse, de um míssil de médio alcance. Mas a gente vê, a partir de agora, uma nova escalada nesse conflito, Bia? Sim, e o que foi falado ontem caiu hoje, porque hoje a Rússia divulgou muito feliz que, na verdade, eles testaram um míssil hipersônico que ninguém sabia que a Rússia tinha. Então, assim, o Putin fez aquele pronunciamento em cadeia nacional dizendo, olha, foi só um aviso, da próxima vez vai ter uma ogiva nuclear. E hoje o Ministério da Defesa russo, inclusive o Lavrov, fez uma fala agora há pouco, dizendo que a Rússia testou um novo armamento, que ninguém tinha conhecimento, que é um míssil hipersônico, que parece que rompeu 7 vezes a barreira do som, um negócio assim, não é captado por monitoramento e que ele pode ter um alto poder de destruição. E esse míssil hipersônico pode sim ter ogivas nucleares se for necessário. Então, ontem foi uma fala para apaziguar e hoje foi assim, não, olha só, nosso teste deu muito certo. Eles testaram na Ucrânia. E realmente deu muito certo, porque foi bem pontual o ataque. E até ontem ninguém sabia que a Rússia tinha essa tecnologia e estava desenvolvendo esse míssil. Então, isso aumenta muito a escalada. Eu acho que é a hora de começar também a tentar controlar um pouco o Zelensky, porque ele entrou no modo desespero, essa que é a verdade. Ele está muito preocupado com a perda de poder na Ucrânia. O Biden também entrou numa posição do tudo ou nada, porque o Trump não tem interesse que a guerra da Ucrânia continue, porque a área de interesse internacional dele é outra. Então, para ele, a guerra da Ucrânia não vale tanto a pena, até porque ele quer trazer a Rússia para afastar a Rússia da China. Então, a visão geopolítica do Trump é diferente. E aí, os Zelensky e o Biden podem fazer uma escalada até dezembro para realmente impedir o fim da guerra. E eles só vão conseguir essa escalada se eles trouxerem outros players. Então, por exemplo, se a França entra, se o Reino Unido entra, fica uma coisa muito complicada, porque o próprio Putin já deixou bem claro que se o Ocidente entrar, ele vai atacar os outros países que entraram, porque ele teria esse direito, porque ele não atacou, mas está sendo atacado. Mas existe uma escalada assim, inclusive até com a história das tropas norte-coreanas, que a gente já imaginava que aconteceria, porque foi feito um acordo de cooperação, inclusive bélica, onde se a Rússia for atacada, a Coreia do Norte ajuda, se a Coreia do Norte for atacada, a Rússia ajuda. Então a gente tem uma escalada, sim, muito forte, muito preocupante na região, tanto que a Suécia já está fazendo um plano de guerra, de proteção contra a guerra, Finlândia também, vários países ali da região já estão muito preocupados em precisar realmente ter forças armadas para proteger as fronteiras, né, com mais volume, e fica na mão do Zelensky e do Biden. Né? Eu acho que isso está muito claro. O Putin está avisando, vocês estão escalando e nós vamos responder. E há um interesse, sim, do Biden de deixar um legado que é a Ucrânia e do Zelensky de não sair do poder da Ucrânia. Lembrando que Biden, inclusive, aqui no Brasil, fez esse anúncio de que a Ucrânia poderia usar esses mísseis americanos para atacar a Rússia. Isso aconteceu aqui durante o G20, durante a participação de Biden aqui no Brasil. Foi muito maluco, inclusive, isso tudo, porque é isso, a gente, de certa forma, viu essa escalada acontecendo a partir desse anúncio que foi feito aqui, não? Sim, ele utilizou o G20, né? Ele estava, inclusive, na visita à Amazônia, e ele fez essa autorização, ele autorizou a Ucrânia no meio do G20. Isso, na verdade, também foi uma tentativa de pressionar os líderes do G20 para que colocasse no documento final uma repreensão à Rússia. E aí houve uma derrota, sim, dos Estados Unidos nesse documento final e do próprio G7,
porque é um meio parágrafo que você fala da guerra da Ucrânia e da Rússia, e não se cita o Putin, fala só que essa escalada tem que diminuir, e há 2, 3 parágrafos falando de Gaza e Líbano. Então ali a gente já vê no G20 que o G20 já não é tão europeu, já não é tão ocidentalizado, né? Você vê os outros players, o antigo periférico, o sul global já pontuando. E aí essa fala do Biden foi uma forçação mesmo para criar um incidente durante o G20. Porque imagina se o Putin fizesse uma resposta mais violenta ainda durante o G20. Então você teria todos os líderes das 19 potências do mundo, a mais a União Europeia, tendo que tomar uma posição contra o Putin, que poderia estar jogando o mundo numa terceira guerra mundial. Foi uma estratégia que não deu certo. Só para finalizar, já que a gente está nesse contexto de G20, qual o seu balanço sobre o encontro que reuniu aqui no Brasil, então, essas autoridades? As imagens foram muito interessantes do presidente Lula recebendo tantas lideranças mundiais. Enfim, qual o seu balanço? A gente já imaginava que ele seria bom, mas ele foi muito melhor do que qualquer expectativa. Foi o melhor G20 dos últimos anos, né? Conseguiu fechar, inclusive, um documento muito potente, muito importante, não é um documento vazio, não são 24 páginas de declaração dos líderes. Ele é bem forte em termos de responsabilidade do mundo, né, sobre questões climáticas, sobre a miséria, sobre a pobreza. A questão da Aliança Global contra a Fome foi muito importante de ser feito, porque era um projeto do Lula, mas também é um projeto da China. É sempre bom lembrar que a China tirou mais de 600 milhões de pessoas da miséria absoluta, né, rural na China. Isso é um dado da ONU, não é um dado da China, né, porque a gente ouve assim, mas da onde vem os dados? Da ONU. E eu acho que o G20 ele mostrou uma força muito grande do próprio Lula para o Brasil, né? Eu acho que o brasileiro muitas vezes não tem noção da imagem internacional que o Lula tem. Ele fica muito preso às narrativas da imprensa hegemônica, então o Lula é muito respeitado internacionalmente. E tem uma coisa que aconteceu no G20 que é muito importante, que foram os acordos bilaterais que foram firmados com vários países, mas principalmente com a China. A gente teve uma elevação na cooperação Brasil e China. A parceria Brasil e China se transformou numa parceria estratégica do Sul Global, né, para elevar o Sul Global. Então foi um G20 muito significativo para todo mundo que estava envolvido, e a gente viu ali nesse G20 as mudanças de poder no mundo. Né? A gente começa a perceber o enfraquecimento do G7 com poder de decisão, o crescimento de outros players de outras regiões, assuntos que nunca seriam abordados no G20. Os últimos G20 falou direto da questão da Ucrânia, e não foi um ponto principal, porque tem Gaza, porque tem Líbano, porque tem outras coisas, tem Sudão. Falaram do Sudão, que é completamente esquecido normalmente. Então, assim, pautas do Sul Global foram abordadas no G20. E a questão da fome, da desigualdade e da responsabilidade. Tem uma parte do documento que ele fala que os países têm consciência de que são responsáveis pela miséria no mundo. Eles falam que eles são os grandes responsáveis e quando há crises econômicas, os periféricos sofrem muito mais. Então, há um reconhecimento de responsabilização. O que a COP29 não conseguiu fazer, o G20 conseguiu.